Bom, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a festa da Páscoa e agora sobre a festa dos pães ázimos. No dia 14 se comemorava a festa da Páscoa. A partir do dia 15 até o dia 21 se comemorava outra festa, era uma outra celebração diferente, com um significado diferente. Então, existiam dois aspectos em relação a esta outra celebração. O primeiro era especificamente comer pães ázimos. Vamos analisar o que significava, o que era e o que significava isso. Segundo a celebração, a festa dos pães ázimos data do dia 14 do 1 à noite ao dia 21 ao entardecer. Na verdade, a festa dos pães ázimos ela é a partir do dia 15, mas só que a partir do dia 14 se comeria pães ázimos. Então ele fala aqui, 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Êxodo 12:15. Quando começa esses 7 dias? No dia 15 ou no dia 14? Vamos ver aqui. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Êxodo 12:18. Então, o que ocorre? Qual a diferença entre essa celebração no dia 14 e a celebração que aconteceria entre os dias 15 e 21? No dia 14 era a Páscoa. O que existe de comum entre essas duas celebrações, do dia 14 e essa do dia 15 a 21? O pão ázimo. Esse é um ponto comum. Então, todos esses dias era necessário, era obrigatório comer pão sem fermento. Agora, vamos ver como é que era contado os dias nessa celebração. Por exemplo, assim, no dia 14 ao dia 21, são 8 dias. Do dia 15 ao 21, são 7 dias. Mas aqui fala o seguinte, 7 dias comereis pães ázimos. 7 dias. Então, e aqui tem 8 dias. Como é que nós podemos entender isso? Vamos ver, porque a contagem que era feita dos dias era ligeiramente diferente por ocasião dessa celebração da contagem normal dos dias, como nós fazemos. Nós entendemos que do dia 14 ao dia 21 existem 8 dias, mas era contado da seguinte forma. Vamos lá. Do dia 14 à tarde, então isso é condizente com o que está escrito aqui no texto de Êxodo 12:18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Então, essa contagem era feita a partir das 18 horas, do entardecer, que deveria ser em torno de 18 horas. Então, cada dia era contado a partir desse horário. Às 18 horas do dia 14 até às 18 horas do dia 15, às 18 horas do dia 15 até às 18 horas do dia 16 e assim por diante, até chegar às 18 horas do dia 21. E isso faz a contagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então aí fica mais fácil, mais compreensível, mais condizente essa contagem com o que o texto está falando. Bem, essa é uma característica que deveria ser mencionada e deveria ser entendida, explicada. A outra questão é sobre o pão ázimo. O que é um pão ázimo? Nós já vimos isso, é um pão sem fermento. Que esse pão ele deveria ser feito, todas as famílias, todas as casas, não poderia ter fermento dentro de casa durante esse período dessa celebração, para não correr o risco de, num esquecimento ou por algum outro motivo, engano, fazer o pão com fermento.
Não, era proibido fazer pão com fermento dentro desse período, dessa festividade, do dia 14 a 21. Então era isso, era simplesmente um pão sem fermento, certo? Então vamos continuar, vamos voltar. Agora nós vamos ver o segundo aspecto, segunda celebração, que deveria existir nesse período do dia 15 até o dia 21. Na verdade, é a terceira celebração, considerando com a Páscoa. Assembleia e feriado nacional, dia 15 do 1 e 21 do 1. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia terei santa convocação. O que é a santa convocação? Era simplesmente uma reunião do povo na frente do tabernáculo para celebrar a Deus, para louvar a Deus, para orar, para clamar. Era isso. O povo deveria se reunir lá na frente para ouvir a palavra. A palavra era pregada, era falada pelos sacerdotes. Então, era uma celebração, por isso que se chama Santa Convocação, ou Santa Celebração. Além disso, então esse evento deveria ocorrer nesses 2 dias, no dia 15 e no dia 21 desse primeiro mês. Nos demais dias, não. Nem na Páscoa, no dia 14. Além disso, desse evento, haveria um outro, um feriado nacional, no dia 15 e outro feriado nacional no dia 21. Nesses 2 dias, nenhuma obra se fará neles, senão... Vamos voltar aqui. Senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Êxodo 12, 16. Então significa o seguinte: tudo que fosse obra, trabalho, ou qualquer coisa semelhante a uma obra, e que não tivesse ligação direta com a necessidade de comer, de se alimentar, nesses 2 dias não era para fazer, era proibido, deveria ser cortado. Mas então eu pergunto assim, mas e poderia pescar? Poderia, por que não? Se a pessoa não tinha comida em casa, dependia de um peixinho para comer, não poderia ir pescar? Poderia. Uma situação parecida aconteceu com os discípulos de Jesus, quando eles estavam caminhando numa eira, num campo plantado, e os discípulos começaram a colher espigas. Não se sabe de que eram as espigas, se era de trigo, se era cevada, se era de milho, mas eles começaram a colher para comer, porque eles estavam com fome. E os fariseus, imediatamente ao ficarem sabendo aquilo, criticaram fortemente essa ação, porque ela aconteceu num sábado. Então Jesus imediatamente os repreendeu fortemente, você pode ver lá no texto depois, sobre esse assunto. Por quê? Porque é permitido fazer aquilo que é necessário para comer no feriado do sábado. Então pescar também, certo? Então era um feriado. As 2 características eram um feriado nacional e um momento de celebração na frente do tabernáculo. Era necessário haver um feriado, porque senão as pessoas não poderiam dedicar esse tempo para ir na frente do tabernáculo para adorar a Deus em conjunto, né? Com a assembleia, juntamente com os demais, com as demais pessoas do povo. Então tinha que ser feriado, era obrigatório. E fora desse momento, o tempo era livre para fazer o que quisesse. Então, esses 2 aspectos são interessantes em relação a essa festividade. Vamos voltar lá. O próximo aspecto dessa festividade, durante esses 7 dias, do dia 15 ao dia 21, é que no tabernáculo e no futuro templo haveriam holocaustos de animais. Os holocaustos, eles são
disciplinados nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, mas principalmente Êxodo e Levítico e Números. Ali existe uma regulamentação da realização dos holocaustos conforme cada tipo de sacrifício diferente e conforme a sua finalidade. Então, neste caso aqui dessa festividade, o texto elenca alguns animais que deveriam ser sacrificados durante esses 7 dias. Vamos ver. Quarta celebração, sacrifícios e ofertas. Dias 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Sacrifícios. Quais são os sacrifícios que deveriam ser realizados? O texto fala o seguinte: mas oferecereis oferta queimada ao Senhor 2 bezerros. Ou seja, cada dia 2 bezerros. Eles seriam degolados, o seu sangue seria derramado, eles seriam então oferecidos sobre o altar, em oferta ao Senhor. Um carneiro, sete cordeiros de 1 ano e um bode para expiação do pecado. Qual era a finalidade desse bode? Fazer expiação pelo povo. Então isso foi a determinação de Deus, né? Que seria um dia de expiação pelos pecados. Então, aliás, seria um período do dia 15 ao 21, em cada um desses dias haveria a expiação dos pecados do povo, através desse bode. Isso está lá no livro de Números 28 e 22. Uma outra característica: esses animais, eles deveriam ser sem defeito nenhum. Está lá no versículo 19 de Números 28. Eles não poderiam ter nenhum tipo de defeito. Não poderia ter doença, não poderia ser manco, não poderia ser quebrado, não poderia ter uma aparência feia, desagradável. Ele tinha que ser perfeito. Tinha que ser um animalzinho 100% absolutamente perfeito. Saúde, aparência, vigor, tudo perfeito. Então, esses animais, eles deveriam ser recolhidos no campo, né? Das fazendas, de cada pessoa, de cada família, contendo essas características. Bom, o total de cada dia de animais oferecidos no altar seria 11 animais. E o total oferecido durante os 7 dias seriam 77 animais. Mais o cordeiro, que seria oferecido por cada família. Ok? Então, vamos voltar lá. Além desses animais, eles não seriam oferecidos sozinhos. Juntamente com cada animal, seria feita uma oferta de cereais. De que consistia essa oferta de cereais? Então, fazendo parte da quarta celebração de sacrifícios e ofertas, tem aqui a descrição das ofertas e a frequência diária por 7 dias. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. O que é essa flor de farinha? É o melhor farinha que existia lá, que eles podiam fazer do grão do trigo. Oferecereis 3 décimas para um bezerro. 3 décimas de um efa. Não está aqui, mas é um efa. Nós não sabemos exatamente que peso era esse. Quanto pesava realmente um efa? E não tem como saber. Existem algumas estimativas históricas falando alguma coisa de 3 quilos, alguns mais, outros menos, outros 37 quilos.
Então, mas não é possível fazer uma relação direta entre o texto e o sistema de medidas de peso que nós temos hoje, que é o quilo. Mas com certeza, essa medida de EFA e essa medida de 3 décimos, principalmente o 3 décimos, não era algo assim muito grande, era alguma coisa pequena. Digamos assim, que 3 décimos de uma EFA fosse 3 quilos, alguma coisa assim. Bem, mas isso não é tão importante para nós. Então ofereceriam para um bezerro 3 décimas, para um carneiro 2 décimas, para cada cordeiro 1 décima, 1 décimo de uefa. Então lá isso está escrito lá em Números 20, 28, 20 e 21. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Números 28, 24. Então, primeiro, a farinha seria pesada, segundo aquele sistema do EFA. Alguém seria responsável por pesar essa farinha. Segundo, a farinha seria misturada com azeite. Certamente um azeite de primeira qualidade, extra virgem, feito a frio. Então, a mistura da farinha com azeite. Terceiro, seriam confeccionados pães pequenos, compatíveis com o holocausto, com o sacrifício que seria oferecido. E, por último, os pães, uma vez confeccionados, eles seriam oferecidos com o holocausto. Ok? Então ficou mais fácil assim para nós visualizarmos como possivelmente era feito isso. Muito bem. Agora nós vamos analisar um aspecto muito importante, porque a celebração da Páscoa, ela tinha um significado e ela tinha também uma finalidade. O significado primeiro e imediato está relacionado com a situação naquela ocasião em que o povo estava na iminência de sair do Egito após 430 anos e após aproximadamente 1,5 séculos a 2 de escravidão, de regime duro da parte do faraó contra o povo hebreu. Vamos fazer uma análise sobre o significado da Páscoa naquela ocasião. Vamos lá. O que foi a Páscoa? Que significado teve para aquela ocasião tão importante na história do povo hebreu? Primeiramente, a palavra Páscoa, o termo Páscoa em hebraico, ou Pessah, significa passagem. Então, é uma palavra que tem esse sentido de passagem, ou seja, passar de um lugar para outro. Esse é o significado dessa palavra originalmente. Como ele foi aplicado naquela situação em que os hebreus se encontravam? A que passagem esse termo se refere? A saída do povo hebreu do Egito após 430 anos? Não. A passagem, o termo se refere à passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, em que o mar se abriu e eles passaram em seco pelo meio do mar? Também não. Então a que se refere? O termo Pessah ou passagem referiu-se na ocasião à passagem do anjo da morte
sobre todo o Egito, que, à meia-noite, mataria todo o primogênito dos egípcios. Somente sobre os hebreus não haveria primogênitos mortos, desde que as suas casas fossem marcadas com um certo sinal. O sangue do cordeiro imolado para o churrasco da celebração deveria ser pincelado nas ombreiras das portas das casas dos hebreus. Esse seria o sinal que protegeria as casas dos hebreus de serem acometidas pelo anjo da morte naquela noite. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Quer dizer, o sangue do cordeiro, ele seria degolado para poder fazer a celebração, fazer o churrasco, ele seria imolado, tiraria todas as vísceras, tiraria a pele. O que se faz para fazer um churrasco? É a preparação de um animal quando vai se fazer um churrasco. Então ele é degolado e tinha que tirar todo o sangue do cordeiro, não podia ficar nada de sangue. Esse sangue ficava depositado numa bacia. Então pegaria um isopo, que é um arbustozinho, e molharia esse isopo naquele sangue na bacia e passaria esse isopo molhado com sangue na verga da porta, ou seja, na parte de cima da porta, e em ambas as ombreiras da porta, nas casas dos hebreus. Passaria aquele sangue que estivesse na bacia. Porém, nenhum deles, fala aqui, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, ou seja, no dia 14, de noite, em diante, na parte da noite até amanhã, até a parte da manhã, eles não poderiam sair voluntariamente de suas casas. Então é isso que está indicado aqui. Então as casas, as portas das casas dos hebreus foram todas elas marcadas com o sangue do cordeiro que seria imolado, que havia sido imolado para fazer o churrasco da Páscoa. Esse procedimento começou em torno das 18 horas, ao entardecer. Isso está escrito lá no livro do Êxodo 12, 21 e 22. Aquela foi uma ocasião especial. Então, o que aconteceu? Os hebreus, aqui diz assim que eles não poderiam sair da porta da casa até amanhã. Mas só que o que aconteceu? Durante a madrugada, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, e todos os primogênitos egípcios foram mortos, os próprios egípcios expulsaram os hebreus durante a madrugada. Então eles saíram naquela ocasião. Foi uma situação especial. Então fala aqui, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios com o anjo da morte. Porém, quando vir o sangue na verga da porta da casa, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então você presta atenção aqui nesse detalhe. O Senhor passará para ferir os egípcios. O Senhor passará aquela porta. Então essa é a passagem de que ele se refere o termo Pessá, ou Páscoa. A passagem do Senhor trazendo um anjo destruidor para ferir os primogênitos dos egípcios. Os hebreus não seriam feridos porque eles estavam com o sangue do cordeiro da Páscoa pintado, colocado sobre as ombreiras das portas das suas casas. Pois é o que diz o texto aqui. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Está no livro do Êxodo 12, 23 e 28. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os egípcios da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos, inclusive dos animais. Êxodo 12, 29. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios,
e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Êxodo 12:30. Então, isso foi a passagem do Senhor sobre as casas dos egípcios, em todo o Egito, sobre as casas dos hebreus, e onde não houvesse o sangue do cordeiro, haveria o juízo sobre os primogênitos. E onde houvesse o sangue na porta das casas, aquilo seria o sinal de que o Senhor passaria por cima daquela casa, não permitiria que o anjo destruidor trouxesse morte sobre os primogênitos naquela casa. Então, esse foi o sentido da palavra Pessah, ou Páscoa, naquela ocasião. Então, qual é a mensagem que isso traz? Que esse evento trouxe, né? E essa celebração trouxe e traz até hoje. Porque a validade desse significado, ela permaneceu para sempre. Ela não foi só para aquela ocasião. O sangue do cordeiro imolado, né, da Páscoa, ele é uma barreira contra a morte. E foi o que aconteceu. Então existe uma mensagem aí, que o sangue do sacrifício do cordeiro, aquele cordeiro sem defeito, ele é aceito diante de Deus como oferenda por parte daquele que sacrifica, e tem o poder de livrar da morte. Então essa é a mensagem. Quer dizer, para que a pessoa colocasse aquele sangue na ombreira da porta, ele teria que acreditar naquela mensagem. Ele teria que ter o seu coração aberto, entendendo que aquilo era uma realidade válida diante de Deus, e instituída por Deus, e que aquele fato o livraria da morte. Então isso tem um grande significado, que ele vai ser transportado para a Páscoa, que nós vamos, em uma outra ocasião, quase 1500 anos depois, 1800 anos depois, quando ela se cumpriu em Jesus Cristo. Nós vamos ver isso no próximo vídeo.